Olá, pessoal. Pessoal, ontem eu vi no Domingo Espetacular, mas eu não dei muita importância, eu vi o tema assim meio por cima e não dei muita importância sobre o estelionatário de Lorena. Eu vi, mas não vou assistir não, e fui assistir uma série. E aí hoje a minha amiga Márcia me mandou. Olha, lembra dessa pessoa? E aí assim, gente... Puxei, olhei a foto e falei, puxa, lembro dessa pessoa. Eu lembro dessa pessoa, ela conversava com a gente nos eventos da Natura, como a gente conseguia vender Natura e tudo mais, em Paris. E muitas viagens, a gente fez muitas viagens junto com essa pessoa. Sempre no canto, assim, a gente tava numa roda, ele chegava, conversava, muito boa prosa mesmo, mas eu não quero me prorrogar muito nesse vídeo para não ficar muito grande, mas eu vou fazer um vídeo em seguida e provavelmente eu postarei amanhã para vocês verem como que era o convívio com a gente das marcas, e vou até falar a marca que ele não gostava de vender e tudo mais. Então segue o vídeo aí do estelionatário de Lorena que passou no Domingo Espetacular, certo, pessoal? Boa noite, o Domingo Espetacular está no ar e a gente começa com a história desse homem, Samuel Fradique de Oliveira. Ele é acusado de enganar quase uma cidade inteira e de ter aplicado um golpe milionário. Ninguém sabe onde Samuel está e as vítimas desesperadas contam o prejuízo. Uma história de sucesso, poder, muito dinheiro e enganação. Prometo uma coisa a vocês, jamais abandono vocês. Este é Samuel Fradique de Oliveira, nascido numa família simples, no interior de Pernambuco. Um homem de pouco estudo, mas muita esperteza. Então, eu tenho que ser honesto com vocês. Em Lorena, no interior de São Paulo, Samuel fez a vida. Passou a ser dono de lojas, postos de combustíveis, uma construtora e muitos imóveis. Empresário bem-sucedido, boa prosa, acima de qualquer suspeita. Agora é acusado de um golpe que pode levar boa parte da cidade à falência. Tá realmente todo mundo em pânico. Eu conheço pessoas que estão em depressão. Eu conheço pessoas que tiveram um AVC e passou mal. Samuel atraía pessoas comuns, que tinham economias. Prometia pagar juros altos para quem investisse no grupo de empresas dele. Mas em abril, alegando dificuldades financeiras por causa da pandemia, Samuel suspendeu os pagamentos e também as atividades do grupo. Depois, desapareceu, deixando um rombo de mais de 200 milhões de reais. O Ministério Público tem o entendimento de que se trata de uma pirâmide financeira. Pirâmide é um modelo de negócio ilegal que funciona assim. A pessoa entrega o dinheiro pensando estar fazendo um investimento, mas, na verdade, parte do valor é usada para pagar os juros de quem já estava no negócio. A outra parte vai para o bolso do golpista. No mês seguinte, esse cliente, sem saber, deixa a base da pirâmide e sobe um degrau. Passa a receber o suposto juro que, na verdade, é o dinheiro dos novatos que estão entrando. As vítimas só se dão conta que foram enganadas quando a pirâmide estoura, como explica essa promotora pública de Lorena. Ou o chefe da pirâmide, né, o cabeça, entende que aquele valor todo que ele já conseguiu é o suficiente e aí ele desaparece. O que não parece ter sido o caso aqui. Ou porque pessoas deixam de ingressar. E aí você não consegue mais dar aquele rendimento para os primeiros que estão lá em cima. A trajetória do seu Samuel aqui em Lorena, interior de São Paulo, começou nessa casinha branca, pequena, que hoje está demolida. Aqui ele trabalhava como amolador, isso mesmo, amolando alicates, facas, tesouras, qualquer tipo de objeto cortante. O povo conta que com o dinheiro ganho como amolador, ele comprou um terreno, loteou e começou a fazer mais dinheiro. Ele reinvestiu esse dinheiro ganho no terreno e continuou trabalhando aqui, passando a ser representante de uma marca de cosméticos, dessas de catálogo que se vende de porta em porta. Aqui mesmo, ele resolveu montar uma loja com esses produtos e passou a chamar pessoas para trabalhar com ele, formando um verdadeiro exército de vendedores, fazendo ainda mais dinheiro.
Com a venda de cosméticos cada vez mais robusta, seu Samuel precisou de mais produtos, logo de mais espaço. Aí se mudou para este outro imóvel, aqui também no centro da cidade. Aqui, com mais lugar para os produtos, manteve a loja e deu início a uma outra atividade. Oficializou o empréstimo e o investimento para as pessoas do município. Aqui, as pessoas assinavam contratos que garantiam a elas um bom rendimento do dinheiro por mês e até num período como 2 anos, por exemplo. Ele dizia que se você investisse o dinheiro com ele em 2 anos, essa grana poderia aumentar em até 200%. Samuel chegou a ser um dos maiores revendedores dessa marca de cosméticos no país. Acredite, o trabalho rendeu a ele prêmios, viagens e reconhecimento. Mas a parceria acabou quando a multinacional descobriu que Samuel estava usando a marca dela para atrair investidores para as empresas dele. Era tudo na base do caderninho, até ele formalizar esse negócio em 2017. Samuel abriu uma empresa chamada SFO, iniciais do nome dele. Ele era o topo de um grupo composto por outras empresas, também dele, vai vendo. Uma construtora que atuava mais como imobiliária, 4 postos de combustíveis, uma empresa de logística com caminhões-tanque e uma rede de perfumarias de nome sugestivo, Império, com 8 lojas, inclusive em cidades vizinhas. Essa advogada representa pessoas que investiram quase R$500 mil com Samuel. Inúmeras pessoas, antes de colocar dinheiro, principalmente dinheiro alto, foram conversar com ele. Perguntaram para ele qual era a garantia que ele dava. Ele apresentava um folder, postos de combustíveis, 25 imóveis. E ele ainda disse para algumas pessoas que ele tinha um seguro de 220 milhões, que garantia o negócio dele. Tinha várias formas de investir, com prazos e juros variados, mas sempre as porcentagens eram bem atrativas, bem acima do mercado. Ele sempre pagou todo mês no dia certo, como combinado, como foi acertado. Nunca ele atrasou nenhum pagamento para ninguém. Ou seja, ninguém teria como desconfiar que era um golpe. Nunca. Hugo ainda não acredita ter sido vítima de um golpe. Ele chegou a refinanciar a própria casa para reinvestir na SFO. Ainda está longe de eu imaginar que ele botou esse dinheiro e ele está lá nas Ilhas Canárias, ele está lá curtindo e está lá. Ou seja, na tua cabeça, tu não acredita, por mais que esteja preocupado, que ele seja um golpista tradicional? Não acredito. Não acredito. Aliás, eu não acredito que ele seja um golpista. Pamela foi fundo no negócio. Vendo que muita gente de fato estava ganhando dinheiro, ela pediu demissão e entregou o dinheiro da rescisão a Samuel, R$22 mil. Só que o esquema já estava no fim. Desespero bate, só quem está na pele sente, sabe como que é. Daí eu falei, eu tenho um filho pequeno, um bebezinho de 8 meses, e simplesmente eu não tenho um centavo. Eu estou desempregada, eu moro sozinha. A SFO fechou pela primeira vez em março, por causa da quarentena do coronavírus. Meus caros sócios. Em abril, Samuel comunicou pelas redes sociais que, devido à crise, teria de suspender os pagamentos aos sócios. Peço que vocês pensem e confiem em mim. A SFO voltou a funcionar em maio. Clientes fizeram filas na porta, conversaram. Samuel anunciou que a situação era grave. Eu só espero que vocês tenham um pouquinho só de paciência. Eu tenho que agir dentro da legalidade com vocês. Sempre fiz isso e vou continuar fazendo sempre. Só que dias depois, Samuel desapareceu. Em Lorena, o clima é de apreensão. Lorena é uma cidade pequena. E assim, 80% dependia do Samuel, principalmente por causa da pandemia. Quantos idosos não estavam com o Samuel pagando tratamento de saúde? Muitas pessoas desempregadas agora. A gente estava vivendo. Em entrevista a uma rádio local, o prefeito se mostrou preocupado. Isso vai refletir diretamente no comércio, inadimplência, cartão de crédito, a pessoa vai ficar sem crédito. Esse é o grande problema da cidade hoje. Essa mulher prefere não ser identificada. Ela investiu R$400 mil com Samuel, a economia da vida inteira como empresária e também o dinheiro que ganhou com os próprios investimentos.
me parecia ser um bom negócio. E hoje o sentimento que eu tenho é de frustração. É um sentimento de, assim, me desesperei, que eu fui até a porta dele, chorando, pedindo pelo amor de Deus para ser atendida. Nesta família, o desespero é ainda maior. Uma herança de quase 3 milhões de reais foi inteirinha para a SFO. Por ter um valor um pouco mais elevado, a gente pediu para ele atender a minha mãe, que é uma idosa de 74 anos. Ele mandou ela ir para a fila 7 horas da manhã pegar a senha para ir falar com ele. E no dia que ele marcou para falar com ela, ele sumiu. Dias depois do desaparecimento de Samuel, a marca SFO foi retirada de um dos postos de combustível. Na verdade, eles eram arrendados, não pertenciam ao empresário. No caso das perfumarias, elas simplesmente foram fechadas. Das lojas, eu tenho uma colega que trabalhava lá. E essa colega me disse que realmente foi isso. Eles receberam um telefonema e mandaram fechar. Só que ele não demitiu ninguém e não pagou ninguém. Desde então, Samuel não foi mais visto na cidade. Não atende os telefones. Parentes e amigos dizem não saber onde ele está. Aqui fica a casa do empresário Samuel Fradique de Oliveira. Aparentemente está tudo fechado, mas vamos tentar, né? Vai que a gente consegue alguma resposta. Vamos tocar a campainha. Tem 2 câmeras de segurança na frente. Tem um carro lá dentro. Mas não parece ter movimentação de ninguém. A última vez... Nós também fomos até o escritório do advogado Luiz Sestito, que representava as empresas de Samuel. Ele apenas informou que se desligou do grupo. O senhor poderia nos atender? Não, não posso. Por quê? Por que não? Este rapaz, que não quer mostrar o rosto, era um dos principais funcionários do Samuel. Ele dá números preocupantes. São quase 7 mil clientes, inclusive de outros estados brasileiros. São 200 milhões de reais. Corrigidos, 300 e poucos milhões de reais. Isso é muito dinheiro. O ex-funcionário afirma que o patrão estava com medo, porque entre os clientes havia criminosos. Ele falava que estavam ameaçando ele, que mandavam mensagens para a família dele, ameaçando ele de morte, ameaçando eles também. O rapaz conta que também tinha reservas investidas na empresa e acredita que ninguém vai conseguir reaver o dinheiro. O que sobrou da SFO hoje são 20 e poucos imóveis entre casas e terrenos. Que, mesmo que venda isso por R$1 milhão cada um, pensando positivo, isso não vai cobrir nem... não vai cobrir nada. Então, aonde que ele vai arrumar dinheiro para pagar essas pessoas? Cerca de 700 investidores já entraram com o processo. A justiça bloqueou os bens da SFO, mas nas contas bancárias, menos de R$1 milhão foi encontrado. O pouco do dinheiro que vai ser arrecadado, se for encontrado, a princípio vai pagar os trabalhadores que trabalhavam nas empresas. Depois o fisco, depois os fornecedores. Como pode ter havido crime contra o sistema financeiro nacional, o caso foi transferido para a Justiça Federal em São Paulo. A investigação será tocada pela Polícia Federal. Crime há, né? Não há dúvidas. A questão é qual é o crime que vai ser apurado. Há a possibilidade de estelionato, há a possibilidade do crime contra a economia popular.